Passava imediatamente, para não perdermos mais tempo, para a fase final desta discussão e, dado que o professor Raimundo tem mesmo de sair, eu concedia-lhe a palavra para uma pequena apreciação sobre tudo o que aqui se passou. Bem, muito obrigado. Eu queria apenas dizer o seguinte: eu não podia ir embora sem enfrentar olhos nos olhos aquilo que disse o engenheiro José Carlos Marques. Eu estive na origem da criação do Parque Ecológico. Enquanto estive lá 8 anos, os incêndios não queimaram as árvores que o senhor mostrou ali queimadas. O senhor, demagogicamente, não mostrou a área onde a Associação dos Amigos do Parque Ecológico estão a trabalhar e onde as plantas estão, de facto, a crescer. Citou o padre Nóbrega a propósito das gramíneas. Deveria ter consultado, por exemplo, o que ele escreveu no site do Centro de Estudos da Macaronésia, quando nós estávamos lá em cima a plantar, em que dizia que não cresceriam mais de 25 centímetros os loureiros. Bem, muito obrigado. Eu queria apenas dizer o seguinte: eu não podia ir embora sem enfrentar olhos nos olhos aquilo que disse o engenheiro José Carlos Marques. Eu estive na origem da criação do Parque Ecológico. Enquanto estive lá 8 anos, os incêndios não queimaram as árvores que o senhor mostrou ali queimadas. O senhor, demagogicamente, não mostrou a área onde a Associação dos Amigos do Parque Ecológico estão a trabalhar e onde as plantas estão, de facto, a crescer. Citou o padre Nóbrega a propósito das gramíneas. Deveria ter consultado, por exemplo, o que ele escreveu no site do Centro de Estudos da Macaronésia, quando nós estávamos lá em cima a plantar, em que dizia que não cresceriam mais de 25 centímetros os loureiros. Temos loureiros com mais de 2 metros e a produzir sementes. Teremos o maior gosto em recebê-lo e para analisar no terreno. Mas dizer que está tudo queimado e não dizer onde é que está a origem dos fogos, todos estes fogos, os de 2010, os de 2012, que nasceram ali com o objetivo de destruir a Quinta do Palha Ferreiro, o de 2013, que obrigou à evacuação do hospital, o de 2016, todos esses não são fogos que tenham nascido no Parque Ecológico. São fogos que destruíram o Parque Ecológico e malevolamente destruíram o Parque Ecológico, mas começaram na zona suburbana. Mas, Sr. Engenheiro, terminar a sua intervenção com um cordeiro às costas do Papa é da mais baixa demagogia. Tenho dito. Portanto, como já repararam, está aberto o debate e eu peço ao engenheiro José Carlos para intervir. Bem, como eu disse no início, não é minha intenção criar a ilusão, já temos que chegar, mas já que pretendo ir por esse caminho, também era importante dizer que aqui na plateia quantos milhares de árvores é que foram plantados em 30 mil metros de terreno, que é a área que cuida. Seria interessante também esclarecer isso. Relativamente eu só queria dizer, desculpe, não são 30 mil metros. Nós temos 12 hectares, engenheiro, e chega o senhor, que é assessor dos pastores, deveria ter coragem de separar as questões. Sr. Dr. Raimundo Quintal, eu não interferi na sua comunicação, agradecia que me deixe falar. Se não me deixar, acho que é melhor ficarmos por aqui, porque, como eu disse, eu não quero criar... Todos nós temos direito a ter pontos de vista diferentes, todos nós temos direito a ter as nossas argumentações. Agora, aquilo que eu entendo enquanto atual diretor do Departamento de Ciências e Recursos Naturais foi aqui esboçado e foi feito porque eu já vou ao Parque Ecológico há muitos anos. Aliás, a primeira vez que eu fui ao Parque Ecológico foi consigo para fazer compostagem, não sei se lembra. Portanto, eu já acompanho o Parque Ecológico há muitos anos, portanto, eu sei aquilo que estou a falar. Relativamente ao Padre Nóbrega,
sim, tive o privilégio de comunicar com ele nos últimos meses de vida, ou nos últimos anos de vida. Efetivamente, o Padre Nóbrega foi muito mal compreendido. Tenho o privilégio de ter recebido um legado de documentos que ele esboçou mais recentemente, e um legado de fotografias daquelas que eu apresentei aqui algumas. Tenho muito mais. E o que é certo é que aquilo que o Padre Nóbrega me deixou permitiu-me estar aqui hoje com uma abordagem muito mais pragmática e objetiva e com muito mais segurança. Curiosamente, tudo isto está a ser validado pelas mais altas instituições de investigação, sejam elas inglesas, sejam elas americanas, sejam elas australianas. Eu queria fazer aqui uma citação que parece-me importante. Sem querer ofender ninguém e sem querer criar mais erosão. Mas, de facto, nós estamos num tempo de mudança, ou seja, no fundo, há mudanças ao nível da economia, há mudanças ao nível da agricultura, há mudanças a todos os níveis, há mudanças ao nível da regeneração dos ecossistemas. Eu citava aqui Eric Hoffer, um escritor dos Estados Unidos, que dizia: num tempo de mudança, são os que aprendem que possuem a chave do futuro. Os sábios estão preparados para uma realidade que já não existe. E termino aqui a minha citação. Muito obrigado. Eu recordo que esta sessão está a ser transmitida em direto no JM 88.8 FM e que eu gostaria também de alargar à nossa plateia para eventuais dúvidas e intervenções. Pelos vistos, temos inscritos para mais uma hora. Boa tarde. Agradecer que se identificasse. Joaquim Garlicha, representante da Associação Zero na região autónoma da Madeira. Acima de tudo, só tenho a agradecer realmente todos estes eventos que estão a acontecer durante esta semana, que já deviam ter acontecido há muitos anos, há muitas décadas. Portanto, significa que realmente a realidade da Madeira é nova, e ainda bem. E ainda bem também porque eu estou a vir nesta Madeira, estou a dar o meu contributo também na Madeira, apesar de ter nascido no continente, porque é uma região que eu acabei às tantas por ter já uma filha madeirense, mas tirando essas questões pessoais, só tenho a agradecer realmente, dar os parabéns à Câmara Municipal do Funchal por ter permitido todo este evento muito importante. Para além disso, eu já assisti a um outro evento também do Governo Regional da Madeira na terça-feira. Por isso, eu posso dizer que há aqui algumas situações que eu próprio estava a pensar dizer, mas já foram ditas, principalmente pelo seu professor Betâmio de Almeida, principalmente a parte final, adorei, excelente. Portanto, o seu pensamento é o meu pensamento. Acho que o senhor realmente é um visionário e é bom aproveitar estas pessoas para podermos enfrentar outra situação que aqui apenas uma pessoa falou. E bem, nas alterações climáticas, o senhor engenheiro José Carlos Marques, nesta situação que é fundamental, nós não podemos apenas estar a pensar nos aluviões e nos incêndios, porque o pior está para vir. Agora, é fundamental, por exemplo, na perspectiva, eu vou-me atrever aqui a tentar dar uma sugestão ao Governo Regional da Madeira em relação ao projeto que foi apresentado na segunda fase, o esquecimento da Secretaria Regional da Agricultura. Lá era fundamental incluir também especialistas, porque a questão, por exemplo, as pedras, a questão dos deslizamentos não vem por mero acaso. Portanto, era bom cuidarem também dos poios, era bom cuidarem bem dessas áreas que muitas vezes estão desprezadas, era bom cuidar, apoiar mais a agricultura, portanto, fazer uma situação que infelizmente aconteceu no continente, que as pessoas, por causa da questão da crise, abandonaram o interior, foram-se embora, deixaram tudo abandonado, e depois a questão dos incêndios, tudo isto é uma bola de neve. Para além disso, uma altura que na da Troika, por exemplo, tivesse apoiar mais... Agradecia que terminasse. É isso, vou só sintetizar. Portanto, por isso, eu acho que todos estes intervenientes tenham, portanto,
aprendi sempre algo com alguns deles, algumas coisas que eu já sei, e por isso só tenho a agradecer. Agora, uma outra situação. Não se esqueçam que o pior está para vir, porque principalmente é corrigir os erros. Por exemplo, junto ao litoral, há muitas obras que não deviam ser autorizadas por causa do aumento do nível médio das águas do mar, por causa das alterações climáticas. Há certas situações, por exemplo, que deviam ser repensadas, até inclusive a instalação do caso onde funciona a proteção civil, está debaixo de uma falésia, uma área perigosa. Se acontece qualquer coisa, não saem de lá, como aconteceu com os bombeiros. Quando aconteceu o 20 de fevereiro, os bombeiros foram os primeiros a não saírem. Portanto, há coisas corajosas que todos nós temos que enfrentar. Por isso, estão todos de parabéns, e ainda bem, eu estou aqui também em prol disso e vou tentar trazer figuras nacionais e internacionais para poder ajudar na nossa situação. Obrigado. Muito obrigado. Um novo contributo aqui. Pode falar aí. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer o excelente convite. Penso que o micro não está ligado. Julgo que sim. Eu estou a falar um pouco longe. Peço desculpa. Uma vez mais, agradecer o convite que foi materializado aqui, com a nossa presença, e é sempre com muito orgulho que convivemos estas experiências e estamos prontos, como é a nossa apanagem também, a auxiliar em todas as iniciativas que todas as entidades civis tenham na resolução destes problemas que nos afetam a todos. Eu gostaria também de deixar um convite ao professor Raimundo, um dia quando quiser visitar o radar que está no Pico do Arieiro, para ver se funciona ou não, e vão lá ver, por favor. E eu não queria colocar aqui de maneira nenhuma em questão o que custa ou o que não custa um equipamento essencial àquilo que é a soberania nacional e também à zona económica exclusiva, no ponto de questão de uma necessidade que a Madeira tem em resolver os seus problemas, que são muitos em termos de catástrofes naturais, para o qual as Forças Armadas serão sempre disponíveis para auxiliar e ajudar. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Helder Spínola. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Eu queria apenas fazer aqui alguma consideração e também uma questão. Antes de mais, chamar a atenção para aquela imagem que está ali projetada e que é a imagem do cartaz, que é a imagem desta iniciativa, para relevar a importância e o papel do projeto Parque Ecológico do Funchal ao longo de já algum tempo. Naquela imagem nós conseguimos ver um primeiro plano que é do Parque Ecológico e um segundo plano já do outro lado do Val, do outro lado da Ribeira de Santa Luzia, que já está fora do Parque Ecológico. E naquela imagem é bem evidente a diferença entre o trabalho, ou digamos os resultados do trabalho que foi feito, comparado a uma zona onde nada foi feito e ao longo do tempo, obviamente, que foi acumulando também alguns problemas, nomeadamente o sobrepastoreio. Claro que temos o problema dos incêndios e esta imagem é anterior ao incêndio de 2010. Bom, agora nós não podemos dizer que o facto do Parque Ecológico ser constantemente ameaçado por incêndios que vêm de fora, que o trabalho que tem sido lá feito e que continua a ser feito não é um trabalho válido. Se calhar nós temos que pensar bom, como é que nós vamos prevenir os incêndios, como é que nós vamos minimizar os incêndios? Portanto, penso que o enfoque tem que ser feito aí e o trabalho do Parque Ecológico tem que ser, naturalmente, continuado, se houver condições para isso em termos de recursos, reforçado. Bom, esta era a consideração, mas eu tinha uma pergunta, porque eu estive justamente neste local há alguns dias atrás, no próprio dia 20 de fevereiro deste ano, não dia 8, e foi aqui apresentado um trabalho, uma publicação que recorda, que traz à nossa memória o trabalho, digamos assim, aquilo que nos deixou Odinou. E nesse trabalho, e aqui o engenheiro João Batista também já projetou alguma informação relativamente a esse assunto, mas nesse trabalho, à semelhança também do trabalho do engenheiro Betâmio de Almeida, há uma referência, principalmente a primeira parte, que eu a segunda ainda não conheço, mas há uma referência sempre inicial a salvaguardar que, primeiro lá em cima, todo o esforço
inicial, toda a prioridade é lá em cima, é nas nossas serras, é na recuperação do coberto vegetal, florestal. No entanto, no concreto, e também já na altura do Udinô assim foi, no concreto, quando se vai para o terreno, é primeiro cá em baixo. E quando se vai distribuir o financiamento, o investimento público, é primeiro cá em baixo e é mais cá em baixo. E a questão que eu gostaria de deixar aqui, para as pessoas que estão na mesa redonda, é quando é que vamos passar, na prática, a apostar os tais grandes milhões lá em cima, que é onde, efetivamente, podemos fazer uma maior diferença. Mas, faço aqui a ressalva. Como disse o professor Betâmio de Almeida, é verdade que a resposta tem que ser integrada. Não há aqui varinhas mágicas, não há aqui soluções milagrosas, nem com um pastoreio holístico, nem com uma barragem, nem sequer só com a recuperação da vegetação. Portanto, a solução tem que ser integrada. Mas também é preciso investir mais onde realmente os resultados podem ser melhores. Muito obrigado. Recordo que no final cada um dos oradores vai ter a oportunidade de fazer mais uma apreciação final, de 1 minuto ou 2. Antes disso, gostaria de ouvir mais pessoas aqui na plateia. Portanto, já passamos para aquele lado, o micro já vai para esse lado, por enquanto. Posso? Pode. Bom dia, chamo-me Violante Saramago Matos e gostaria de colocar aqui uma questão que decorre de três coisas. A primeira coisa é recordar as palavras do comandante de bombeiros da Ribeira Brava em 2010. Eu ouvi o comandante nessa noite, ou na noite a seguir, dizer qualquer coisa como isto. Nunca imaginei que as paredes do quartel dos bombeiros sofressem o impacto das pedras e das rochas que têm tido. Isto mostra o disparate completo que foi colocar um quartel de bombeiros na Fonte Vermelha, a seguir à ponte da Fonte Vermelha, a seguir a um cotovelo absolutamente inacreditável para uma infraestrutura de socorro. Portanto, acho absolutamente esclarecedor este comentário. A segunda questão tem a ver com uma ideia que eu tenho. Nós falamos imenso da questão dos alarmes e que me parecem úteis, evidentemente, e a questão da prevenção e da fiscalização in tempore, portanto, à medida que as coisas vão acontecendo, para os alarmes rápidos. Mas isto parece-me sempre, com toda a franqueza, aquele tipo que constrói uma casa e que instala um sistema de fumos, que é para detectar os incêndios, que instala uma ligação aos bombeiros e depois a ligação à polícia. E ainda tem uma ligação ao seu próprio telemóvel. E depois sai de casa com isto tudo e deixa a panela de pressão ao lume. É claro, quando chega, já não tem casa. E o meu medo é que se cria aqui uma falsa ideia de segurança. Porque temos radares, porque temos sistemas de alerta, porque temos os esporões ali, os dentes ali na Ribeira, não me lembro como é que se chama, peço desculpa. Os açudes, exatamente. Sem que a gente cuide da panela de pressão. Porque o professor Betâmio disse com toda a clareza que esta é uma discussão política. Eu estou de acordo. Eu não percebo nada de soluções de engenharia. Sou bióloga. Enfim, há bastantes pessoas que sabem, mas para quem não sabe, portanto, biólogo não é engenheiro. Agora, há aqui uma coisa que o professor Betâmio elegeu como o primeiro princípio orientador, que é promover a retenção do material sólido. Isto é, como é que é possível? Eu não sei se alguém me sabe dar esta resposta. Como é que é possível que depois de tudo aquilo que se tem passado nos últimos anos nesta terra, depois de uma lei de meios cujo levantamento, fiscalização e aplicação ainda ninguém sabe qual é, como é que é possível que se invista estupidamente na betonização das ribeiras do Funchal e se deixe em aberto tudo o que acontece lá em cima, não há um tostão
porque não me venham com cantigas, que não é um helicóptero lançar sementes, ou a senhora secretária do Ambiente ir estupidamente lá para cima com 100 crianças plantar árvores no dia 20 de fevereiro, que é uma atitude absolutamente demagógica. Que é uma atitude absolutamente demagógica, porque não tem nenhum princípio base, não tem nenhuma sequência, não corresponde ao ensinamento de ninguém, e tanto assim é, que quando ela queria que a criança respondesse que era para a salvaguarda das populações, a criança só dizia que era bonito ter árvores. Portanto, temos que ser honestos, temos que ser frontais, temos que agarrar o boi pelos cornos, como se diz na minha terra, e saber porque é que não se vai lá acima. Não é constatar que não se vai. Porquê que não se vai lá acima? E esta é a pergunta que eu deixo. Porquê que se investe cá em baixo? Porquê que se espatifa dinheiro cá em baixo sem nenhuma solução prática? E eu devo dizer que estou cheia de medo da próxima semana. Estou cheia de medo da próxima semana. Mas queria perguntar era isto. Porquê que não se vai lá para cima? Muito obrigado. Passava imediatamente... Agradecia que se identificasse. Henrique Sampaio, eu só queria manifestar preocupação. Preocupação essencialmente com duas questões. Uma delas decorre do que aqui foi dito, designadamente pelo professor Betânio de Almeida, que acho que é uma questão, porventura, a mais relevante que aqui foi colocada, que é a questão das capelinhas. E, de facto, esta questão das capelinhas, numa região, quem aqui vive conhece, e em particular com o ano que se aproxima do ciclo, ou dos ciclos eleitorais diversos, europeias, legislativas nacionais, regionais, etc., está-se mesmo a ver qual vai ser o resultado destas capelinhas. Porque é evidente que numa matéria em que, pelo aquilo que aqui foi dito, havia ou há necessidade real de conjugação de esforços, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer relativamente à questão das capelinhas. A segunda questão, porventura a resposta a esta questão não é possível responder, julgo eu, pelo conjunto de oradores deste painel, mas sobretudo pelas entidades oficiais competentes, tem a ver com um problema que aqui já foi de certo modo abordado, que é o problema, por exemplo, o que é que se vai fazer com os quartéis dos bombeiros do Funchal? Eles estão bem colocados onde estão, junto às ribeiras, há ou não há necessidade de retirá-los daquele local e colocá-los em lugar seguro, porque porventura, havendo uma repetição do que aconteceu em 2010, às tantas os bombeiros querem sair e não podem sair. E a segunda questão, também relacionada com isto, é o que é que foi feito até hoje? Na altura do 20 de fevereiro foram identificadas zonas onde habitam pessoas que corriam riscos. E a minha pergunta muito concreta é, já foi feita alguma coisa no sentido de retirar essas pessoas dessa zona, dando condições habitacionais, como é óbvio, noutros locais, ou não foi feito nada até hoje e corremos o risco, no próximo aluvião, acontecer mais uma tragédia humana? Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique Sampaio. Antes da ronda final... Tenho uma pergunta para o para o Dr. Raimundo Quintal. Ele vai-se embora, mas pronto. Vai aguardar um minuto. Professor, é uma intervenção para si. Era uma pergunta também para si. Dado em vista que, como o Dr. Curto disse, o papel pedagógico junto aos cidadãos, é muito importante e também não requer orçamentos grandes. A minha pergunta é, se pensaram ou se existe um plano para implicar a população neste processo de recuperação, que poderia ser um excelente método de responsabilização e preservação. Portanto, a pergunta para o Sr. Dr. Raimundo Quintal e para o professor José Carlos Marcos é se para a recuperação da natureza são aceitos voluntários, se existe colaboração com associações que poderão ajudar neste sentido e quais são as medidas para implicar a população, porque não basta estar aqui
uma mão de pessoas a falar do destino que todos partilhamos. O meu nome é Carmen Nitroy, sou uma cidadã apaixonada para a Ilha da Madeira e pela sua população. Eu agradeço a sua questão. Então, vamos iniciar já a ronda Agradeço final. muito rapidamente a sua questão e queria lhe dizer o seguinte. A Associação dos Amigos do Parque Ecológico nasceu em 2001, já tem, portanto, 1996. Começou o trabalho lá em cima em 2001. Portanto, já tem quase 22 anos e todos os meses nós realizamos atividades e, um momento, deixe-me falar agora. Portanto, nós apelamos, temos um site, temos uma página no Facebook, nós recebemos 40, 50, 60 pessoas para trabalhar, sempre, estão algumas aqui, e mais, 2 a 8 dias, às 9 da manhã, vamos arrancar para a montanha, trabalhar, faça chuva ou faça sol, parece que vai fazer chuva, vamos trabalhar, não nos candidatamos a um só centro da União Europeia, porque achamos que os dinheiros da União Europeia para a reflorestação são mais para abrir caminhos, para fazer paredes, para comprar jipes e coisas do género. Entendemos que apenas com os nossos recursos, com os nossos recursos, estamos abertos e bem gostaríamos que houvesse 10, 20, 30, 40 associações espalhadas pela ilha, e mais, nós quando vamos plantar, fazemos sempre um briefing inicial em que se explica o que se está a plantar, porque é que se está a plantar, e mais, cada pessoa que vai nova trabalha com um monitor já devidamente preparado. E desafio a todos, vão lá acima, nós vamos estar 2 a 8 lá em cima, e vão ver, por exemplo, a diferença entre o desenvolvimento das plantas na vertente voltada a sudoeste, o desenvolvimento muito maior na vertente voltada ao nordeste, beijada pelo alísio. Nós não estamos a fazer as coisas em cima do joelho, nós somos voluntários, mas não somos amadores. Nós não fazemos muitas citações, mas temos contactos com instituições de investigação a nível mundial. E repare, eu próprio já estive com a bolsa de estudo, e não me vendi à CIA, do governo americano, na Califórnia, e ninguém me contou. Estive lá a ver e vi bem que na Califórnia, com um clima semelhante ao nosso, com condições de solo semelhantes aos nossos, não há esses milagres que se fala, e mesmo com centenas de helicópteros, com centenas de aviões, os fogos demoram semanas, demoram meses. Repare, isto está mais ou menos... Estamos num mundo de mudança, mas as soluções existem. E mais do que palavras, é necessário ações. Só para terminar, cito uma frase transcrita por um homem chamado José Silvestre Ribeiro em 1847, quando escrevia para os padres, quando escrevia para as câmaras, para os vereadores, chamando a atenção para os malefícios terríveis do pastoreio. Ele dizia: palavras sem atos são como tiros de pólvora seca, troam, mas não ferem, citando o nosso clássico. Muito obrigado. Aspecto que eu queria apontar aqui, e é exatamente nisto baseava-se a minha pergunta, é o que é que se nota é uma falta de coordenação entre as associações, uma falta de entendimento. Eu sou psicóloga como formação, portanto, acho que falta aqui, cada um tem ideias brilhantes, falta pô-las em conjunto e fazer um trabalho conjunto, como fizemos logo depois do 20 de fevereiro, já não importava quem tem razão ou não. Importava era de limpar as ruas. Importante era de limpar as ruas. Esta ideia, eu acho que é o tempo de acabarmos com as polêmicas, de aceitar as diferenças, mas observar quais são os nossos pontos comuns e pôr um esforço comum. Esta ideia, eu sei que parece utópico, mas não é obrigatório a ser utópico. Não. E é o que é que necessitamos para resolver isto. Senão vamos estar sempre em conversas sobre ideias brilhantes que foram expostas hoje. Mas se não fazemos como o senhor professor nos diz no final, aquele plano de como centralizar tudo e ter um cérebro que coordena, sendo neutro e ter o único objetivo, o bem de todos, acho que vamos ficar menos eficientes. Eu já vou sair, mas permita-me só, desculpe lá, mas é que já está à minha espera, infelizmente, mas só para dizer o seguinte, repare, cada um deve fazer a sua parte. Nós queremos trabalhar
E era bom que houvesse muitas associações. Simplesmente é o seguinte, depois do 20 de fevereiro apareceram milhares de voluntários logo a seguir. Depois do fogo também. 15 dias já eram centenas. 3 meses, dezenas. E agora é ver se os que querem se levantar cedo para ir trabalhar. É muito mais fácil ir à boate e se levantar ao meio-dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, agradeço ao professor Raimundo Quintal. Entramos já na ronda final. Mas qualquer um dos oradores vai ter a oportunidade de fazer a sua ronda final. Podemos começar por si, Sr. Engenheiro José Carlos. É a ronda final e para apresentarem a conclusão que acharem mais conveniente. Só agora, responder à senhora muito objetivamente. Nós temos, no Museu de História Natural, neste momento, uma exposição patente ao público que se chama Darwin e a Dinâmica dos Solos, onde aborda a temática da vida do solo com outra vertente que não aquela apresentada aqui. Curiosamente, Darwin foi um dos autores mais brilhantes ao nível do solo até à data. Eu lamento que não tenha tido acesso ao livro durante a minha permanência na universidade. Essa exposição pretende ser itinerante. Quando o museu estiver em obras, vamos rodar essa exposição por todas as escolas. É possível os miúdos intervirem no solo. Também recebemos miúdos no Parque Natural, no Parque Ecológico. Isso também é possível. Relativamente ao pastoreio, e para terminar, é claro que eu sei que o pastoreio não é a solução para tudo. O pastoreio com o K-Line Design, ou com o design de adaptação climática, com uma série de regeneração de solo com outras metodologias, nomeadamente a utilização de micro-organismos eficientes transportados de Laurisilva para o Parque Ecológico, poderão ser em conjunto a solução. Curiosamente, eu também andei na Austrália a visitar projetos. Tive a oportunidade de conhecer o pai da permacultura, Bill Mollison, que morreu o ano passado no Natal, e ele dizia uma frase extraordinária, que é: os problemas do mundo são muito complicados, mas as soluções são estupidamente simples. Eu terminava aqui a minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Professora Betâmio de Almeida, a sua apreciação final. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer algumas referências que fizeram ao que eu disse. Eu agradeço muito essa amabilidade vossa. Eu devo dizer que cada vez mais tenho dúvidas, às vezes se tenho razão ou não, não é? Cada vez mais, não é? Eu cada vez tenho mais dúvidas. Mas eu devo dizer que está a acontecer o seguinte no mundo, não é só aqui na Madeira. Há uma falta de confiança entre os cidadãos, cada vez mais têm acesso ao conhecimento. Felizmente, há cada vez mais conhecimento distribuído, muito conhecimento. Mas há cada vez mais falta de confiança em relação a quem governa e aos sistemas de governo. Portanto, há uma separação entre os cidadãos que são eruditos, cultos e até com grandes conhecimentos técnico-científicos e o sistema de governação. E isso é mau, porque o que eu sugiro aqui, neste caso concreto e noutros casos, é que efetivamente haja um sistema que possa congregar essas boas vontades, esses grandes desejos de participar, de maneira a arranjar consensos, não é? Sem os consensos vai ser difícil todos terem um pouco de satisfação em ver o resultado final. Para mim, o resultado final é sempre a melhor qualidade de vida das pessoas, mais proteção, mais segurança. E eu devo dizer que estou preocupado porque também há aqui um grande problema da nossa civilização. Eu estou preocupado com a tecnologia, muito preocupado com a tecnologia. É uma das preocupações minhas agora, é o problema da tecnologia. Deixou de ser ciência, deixou de ser técnica, agora chama-se tecnologia. Tecnologia é mais do que ciência e técnica. Preciso que tenha isso em conta. Tecnologia é a introdução da ciência e da técnica no sistema de produção. A ciência e a técnica deixaram de ser só instrumentos, mas passam a dominar. É a tecnologia hoje em dia. E reparem que na economia não há muito estas discussões. Nós estamos a discutir os engenheiros, os biólogos, os psicólogos. Entre economistas quase não há discussão nenhuma. A economia conseguiu arranjar um modelo em que os que têm outras ideias já não falam. Só há um modelo. Só há uma maneira de fazer economia. Só há uma maneira de resolver as coisas. O mercado é o único que resolveu tudo, é o mercado. E o problema é que aqui aplica-se muito também o mercado. Porquê é que acontecem? Porquê é que não vamos lá para cima? Perguntam. Porquê é que estamos no Funchal? Porquê é que se faz isto e aquilo? Querem a resposta? O mercado.
É o mercado e a condição humana. É a condição humana e o mercado. E nós não discutimos isto, porque as redes sociais fazem uma coisa, é evitar que nós tenhamos discussões olhos nos olhos. Se fizéssemos a discussão olhos nos olhos, nós íamos saber porque é que não vamos lá para cima. E porque é que os parques de estacionamento valem não sei quanto dinheiro, porque é que há especulação, porque é que Ondino fez os canais, mas todos nós estamos à volta dos canais e o risco aumentou com os canais, pois evidentemente ficámos à volta, construímos tudo, pusemos os bens todos à volta dos canais, os canais não aumentaram, não mexeram, o risco aumentou. E porquê? Por várias razões, pela condição humana, pela vontade de nós queremos atingir certos objetivos, e o mercado sempre, e o mercado sempre. Portanto, quando eu digo vamos planear a segurança, eu sei o que é que me dizem. Sim, quem é que paga isso? Eu sei. E há recursos para isso? E conseguem vender serviços para pagar esse trabalho de planeamento? Vão viver à custa do orçamento? Eu já sei isto tudo, por isso é que eu disse ali que era idealista o que eu tinha posto, era utópico, eu sei. Porque depois, imediatamente, isto não funciona. Se eu viesse para aqui vender serviços de risco e segurança, fizesse uma startup para vender segurança e ficasse milionário, era um herói. Era um herói, depois vendia a empresa ao fim de 2 anos e ia para casa com milionário, não é? Mas não é isso que eu estava aqui a falar, era todos, não há dúvida, congregar e discutirem a governança, discutirem o sistema de governo em relação ao risco e à segurança. Vamos ser bem corajosos para fazer isso. Se fizermos isso e discutirmos isso muito bem discutido, tenho a impressão que todos nós melhoramos. Mas eu devo estar a dizer coisas que não estão certas. E, portanto, acho que o melhor é... Tenho que ir apanhar o avião, despedir-me, agradecer muito. Fiquei muito feliz de estar convosco e espero que não haja aluviões e que todos tenham felizes e subam lá acima, plantar árvores, o que quiserem. Sejam felizes. Mas, enfim, eu acho que a racionalidade exige, às vezes, a gente fazer consensos e demonstrar. Há uma coisa. Porque é que nós tivemos tanta dificuldade com o coberto vegetal? Eu vou-vos também já dizer. É que no mundo inteiro, eu corri várias fontes, falei com muitas pessoas. O coberto vegetal tem problemas para as aluviões. Porque a vossa topografia, a vossa orografia, a espessura do solo, os declives, não há solução única e simples. Não é fácil. Eu propus sempre fazermos demonstrações. O método científico é muito simples. Temos que demonstrar que determinada solução funciona face às precipitações. O problema é que depois há pessoas que têm ideias, é uma espécie de religião. Eu devo dizer, a tecnologia está-se a tornar quase numa seita religiosa. Há pessoas que dizem coisas porque estão convictas daquilo. Estão convictas, por exemplo, hoje em dia, que a tecnologia vai fazer com que a imortalidade esteja daqui a 10 anos. Vamos ser todos imortais. É uma teoria nova da inteligência artificial. E eu vejo em muitos casos esta ideia de que, em vez de demonstrarmos, vamos fazer talhões experimentais, vamos ver... Olha, reparem, o anexo B do relatório do estudo da primeira fase tem lá quadros muito interessantes feitos pelo Dr. Miguel Sequeira, aqui da Universidade, que mostra qual é a probabilidade para cada tipo de coberto vegetal, qual é a probabilidade de haver deslizamentos ou não. Porquê? Porque ele estudou isso, fez um estudo estatístico, demonstrou. Eu queria fazer mesmo uns talhões experimentais, com aguinha, com precipitação e ver. Porque, sabem, com o declive e a espessura de 1 metro, 2 metros, espessura média em muitas zonas aqui das ribeiras do Funchal, os modelos matemáticos mostram que é muito difícil, as raízes, o tamanho das raízes, o peso das árvores, o não sei o quê, a água depois na zona impermeável, garantir que não há instabilidade é difícil. É difícil, eu não digo que seja impossível, mas não é uma solução daquelas de dizer é a minha solução, já está. É preciso demonstrar cuidado, ir com cuidado. Como isto não havia recursos para fazer isto tudo, como não há uma entidade que queira coordenar isto tudo, eu prefiro não estar mais calado e não dizer, está escrito, e esperar que alguém um dia as coisas mudem, não é? Que as pessoas sejam mais clarividentes que eu. E os meus amigos do técnico agora têm uma solução. Não te preocupes, com os robôs isso vai acontecer. Vão ser mais inteligentes de todos, vamos ser mais inteligentes, a mente digital vai resolver todo o assunto,
o tratamento dos dados, o data mining, atenção que em inglês fica melhor, data mining, vai ser terrível, vai ser... os empregos, vão desaparecer, ok, não há problema, vão haver outros, mas haver outros como? Os robôs são mais inteligentes que nós, fazem mais, não adoecem, trabalham 24 horas. Atenção, volto a dizer o mesmo, atenção à tecnologia. Eu estou a dizer isto sendo eu professor do técnico, não é? Atenção à tecnologia, vamos dizer assim, os robôs são nossos instrumentos, são nossos escravos. Vamos começar todos a dizer assim, o robô é escravo, porque se não dissermos isso, meus amigos, daqui a 50 anos, os nossos netos vão ser escravos dos robôs. Isso não tenho dúvida. Mas porquê? Porque não eram os robôs em si, é quem comanda os robôs. Atenção, voltamos à mesma. Os robôs e a inteligência artificial vão estar dominados por quem pode dominar. A tecnologia foi sempre isso. A tecnologia foi sempre um instrumento de quem pôde utilizar a tecnologia. Foi sempre base de desigualdade. Está demonstrado. A gente pensa que não. Ter os telemóveis é de igualdade. Não é. E, portanto, deixo esta mensagem, vamos todos participar, vamos todos, cidadania, e peçam uma coordenação geral para a região sobre segurança, para orientar todos a trabalharem voluntariamente, mas dentro de uma estrutura, e depois que não seja rígida. Nada de ditadores depois, o problema é que depois há ditadores ao fim de uns anos, eu tenho que ir embora porque não sou ditador, não quero ser. Não seja. Muito obrigado ao professor Betâmio de Almeida pelo seu magnífico contributo. Passo a palavra ao Dr. Fernando Couto. Bem, escusado será dizer que a temática dos bombeiros e da proteção civil enquadra-se em tudo o que foi dito. Desde as plantas, desde aquilo que é saber intervir, desde aquilo que é saber usar os agentes extintores no âmbito ambiental, mas há outro fator também, pegando aqui um pouco no seguimento do que foi dito, nós temos que, como é que eu vou utilizar o termo, ter o cuidado de cuidar da área dos bombeiros e da proteção civil. E porquê? Porque a economia investe muito nesta área. Um carro dos bombeiros custa 500 mil euros, uma plataforma custa 1 milhão, e se o saber, se a formação, se a relação e a inter-relação com todos os agentes que aqui hoje se falou e se debateu, se os bombeiros e os agentes da proteção civil não estiverem preparados para isto, vai ser muito complicado conseguir os objetivos. E daí que o desafio que se lança e que nós temos lançado há uns tempos a esta parte, para não dizer há muito tempo, é que os decisores políticos não podem olhar para a proteção civil e bombeiros como os meros fazedores de qualquer coisa. A proteção civil e os bombeiros é um investimento grande a médio e a longo prazo, a todos os níveis. Estamos aqui a falar das aluviões, estamos aqui a falar, enfim, de tudo aquilo que preocupa a ilha. Estamos a esquecer-nos dos aviões que podem cair. Deixa-me lá bater aqui. Eu não sou supersticioso, mas é assim. Os aviões que podem cair na ilha, os atentados que podem acontecer no aeroporto, ou seja, várias situações que são a resposta que os agentes da proteção civil, sejam eles bombeiros, sejam eles forças de segurança, sejam eles forças armadas, sejam eles outros técnicos da proteção civil, têm que acompanhar este ritmo galopante que a sociedade nos obriga. E quando eu falo naquela discrepância de bombeiros voluntários e bombeiros profissionais, não é depreciativo, é apenas que temos que acompanhar, e os políticos aí têm que ser céleres. Os decisores políticos não podem, e desculpem o termo, ser hipócritas naquilo que é coitados dos bombeiros, vamos resolver os problemas dos bombeiros e vamos fazer isto e aquilo para os bombeiros. Negativo. Os bombeiros são técnicos de proteção civil, são técnicos ao mais alto nível, que necessitam estar atualizados, necessitam que invistam neles, para eles poderem contribuir o mais possível para salvaguardar as situações da Madeira, para salvaguardar as situações do continente e para salvaguardar as situações do país. Daí que o meu apelo, se me permitem, depois desta excelentíssima aula que eu aqui tive hoje, acreditem que foi muito boa, é que o investimento que é preciso fazer, quer a nível autárquico, quer a nível regional ou local, tem que ser um investimento como faz os outros países da Europa. E termino dizendo apenas isto, uma questão de profissão e de organização. Os bombeiros americanos é das profissões mais bem pagas nos Estados Unidos da América, mas também é a quem exigem mais.
a todos os níveis e de resposta e de formação. Nós precisamos de formação e de ter condições para socorrer. E daí que o apelo e a reivindicação para ajudar todos os técnicos que aqui falaram, para ajudar todas as pessoas que nós socorremos, é que nos ajudem a nós a ter formação, a ter exercícios, a saber como ir lá acima, a saber como utilizar os helicópteros, que não é bem como aqui foi dito assim, mas também não vou entrar em polémicas, a saber como nós podemos interagir. E, de facto, se não fizermos isto coletivamente, na interação que também foi aqui referida, é muito difícil os bombeiros fecharem-se no casulo, intermunicipal ou até nacional, naquilo que tem a ver com a resposta. E uma coisa é certa, e termino com isto. Eu tenho quase 30 anos de bombeiro, felizmente por um lado, infelizmente por outro, mas felizmente por um lado nunca tive a oportunidade de salvar diretamente uma pessoa, mas se um bombeiro, na sua vida profissional, salvar uma pessoa ou contribuir para salvar algo do seu meio habitat, tem o seu trabalho concluído na sua profissão e sente-se realizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A última intervenção, engenheiro João Batista. Obrigado. O que temos assistido é que, de facto, nestes últimos anos, após o aluvião de 20 de fevereiro, o conhecimento técnico e científico é cada vez maior. Vimos que a tecnologia é cada vez maior. Os modelos, a parte da previsibilidade é cada vez maior. E dominamos estes modelos matemáticos, estes dossiês, mas uma coisa certa, não conseguimos salvaguardar a coisa mais importante que é a vida. Eu digo com muita tristeza, e desafio no próximo ano, nós podíamos fazer o que vão fazer logo à tarde, era sairmos daqui todos, 1, 2 ou 3 autocarros, e em vez de estarmos aqui comodamente sentados, por que não andar nestes lugares e sentir verdadeiramente no terreno os problemas que nos afetam a todos, seja no Concelho do Funchal, seja noutros concelhos. E porquê? Porque nós destruímos mais em 30 anos da nossa natureza do que em 570 de povoamento. Esta é uma triste realidade. E quem tem dúvidas, desafio mais uma vez que venha connosco e que percorra verdadeiramente esses vários locais dos concelhos da região autónoma da Madeira. Não podemos esquecer que temos que ter uma mudança de paradigma que deverá ser coordenada por nós todos. Aqui nós temos de salvaguardar, de facto, a nossa casa comum. Temos que cuidar, proteger, amá-la verdadeiramente, porque nós vivemos neste território. E vejam que legado é que nos deixaram e que legado é que a gente vai deixar aos nossos filhos e aos nossos netos. Muitas dívidas, sem dúvida, para a manutenção de muitas das coisas que se construíram. Muitas delas muito boas, muito importantes. Mas tem que haver esta mudança de paradigma para que possamos viver em paz, harmonia, com a natureza. Disse aqui há dias que até parece que nós estamos aqui numa guerra de gladiadores entre as pessoas que cá vivem e a própria natureza. Não. Nós, de facto, temos que ter essa missão de todos nós, juntos, devidamente coordenados, porque é aqui que vivemos, e mudarmos verdadeiramente os nossos comportamentos, se quisermos viver, de facto, sem sobressaltos, porque eu, antes de vir para cá, uma das temáticas, e já se viu hoje aqui abordado por algumas das intervenções, é sempre que chove, domina as conversas de café, ou sempre que há fogos, e isso, de certa forma, estamos todos traumatizados. Isto dava estudos extremamente importantes, do ponto de vista psicológico, a noção do trauma que ficou em todos nós, a vulnerabilidade que nós criamos do ponto de vista emocional. E temos que mudar, e mudar para melhor, e não se esqueçam, temos é que trabalhar, temos é que meter a mão na massa e verdadeiramente agarrar o território, dividi-lo, não podemos atacar, é de facto por manchas, por quadrículas, fazendo estas tais campos experimentais, de acordo com os modelos que já foram aí definidos, e aprendendo com os próprios erros. E temos que pensar isto em décadas, não é em cenários de 4 anos. Em décadas, porque este trabalho, também aqui ficou bem patente, é um trabalho para ficar para as gerações de vendedores, é um trabalho de várias décadas ou séculos, porque uma árvore demora várias décadas ou séculos a crescer, e vejam que elas de um momento para o outro morreram. E é esse trabalho que a gente tem que ter, esta visão de futuro, como teve o brigadeiro Reinaldo Dinô, como teve o conselheiro José Silvestre Ribeiro, que deixou até os nossos dias esse legado. Muito obrigado.
E estamos praticamente no final. Resta-me agradecer a todos a participação nesta jornada cívica bastante enriquecedora da Câmara Municipal do Funchal e recordar que esta tarde haverá uma visita de campo a alguns pontos estratégicos do Conselho. A visita vai ser dirigida pelo biólogo e ambientalista Hélder Spengler, com participação aberta a qualquer interessado. As inscrições podem ser ainda feitas aqui mesmo à saída e essa saída está aprazada para as 14h30. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui convosco. E assim chegamos ao final deste debate diretamente do Colégio dos Jesuítas na Universidade da Madeira. A natureza, o fogo e a água, os riscos e a resiliência. É tudo quanto à emissão em direto do exterior. Passamos para os estúdios, onde o jornalista Flávio Mata dará conta do resto da atualidade regional no Jornal da Região. A todos, bom fim de semana.